Revelado o plano surpreendente, noiva golpista é desmascarada no altar por sua faxineira incrível. A sala estava repleta de esperanças e sonhos. O altar, decorado com flores exuberantes, brilhava sob as luzes cintilantes, enquanto os convidados murmuravam animados. Mas lá no fundo, o coração de Luana batia em descompasso. Ela, uma faxineira de 32 anos, que sonhava com uma vida melhor, sentia o peso da desconfiança pairando sobre seus ombros. Desde jovem, teve que lutar e trabalhar arduamente para garantir um futuro digno para sua família. Aquela oportunidade de trabalhar para Clara, uma noiva linda e rica, parecia ser a mudança que esperava. Afinal, o que poderia ser melhor do que ajudar uma noiva a se preparar para o grande dia? Mas, à medida que os dias passavam, a realidade de Luana contrastava com a fragilidade de Clara. Um sentimento inquietante a acompanhava. Pequenas inconsistências nas falas e olhares e o relacionamento excêntrico da noiva com seu noivo, Felipe, começavam a acender uma luz vermelha em sua mente. Luana lembrou-se das lições de sua avó, a importância da lealdade acima de tudo. Mas a lealdade havia ficado ainda mais difícil quando viu as conversas de Clara se desvanecerem em segredos. Algo não estava certo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela véspera fatídica, Luana decidiu dar uma volta pela casa para organizar tudo. Precisava de um momento a sós para pensar. Ao abrir um armário, um deslize de papel chamou sua atenção. Era um documento oculto que, ao ser lido, a fez gelar. O golpe que Clara estava prestes a aplicar em Felipe a deixou em estado de choque. Como alguém podia planejar isso? O coração de Luana disparava, a indignação a consumia. Agora teria que decidir se expor a verdade ou manteria o silêncio. No clima da festa, Clara a provocou com olhares desprezíveis e comentários sutilmente depreciativos sobre sua condição. Em um momento de adrenalina e coragem, Luana se viu enfrentando a noiva, a raiva a levando a um confronto que ela nunca imaginou ter. A pressão era forte quando, diante de todos, Luana ardia em sinceridade ao expor as provas de Clara. O salão, que antes estava vibrante, se tornara um espaço de tensão e revelações. O choque nos rostos das pessoas era palpável, a verdade finalmente exposta. Enquanto Clara tentava disfarçar a vergonha, Luana sentia um misto de alívio e ansiedade, não apenas por si, mas também pela liberdade que trazia aquela cena ensaiada. Seria possível que, ao enfrentar a verdade, ela não só desmascarasse Clara, mas também encontrasse o lugar que sempre desejou no mundo? A multidão sussurrava, a tensão pairava no ar. A hora da verdade havia chegado. E Luana, com seu espírito destemido, estava prestes a descobrir se essa batalha a levaria à vitória e ao reconhecimento que tanto buscou, ou se a luta pela dignidade seria apenas o começo de um novo capítulo em sua vida. O salão estava em um silêncio abissal, como se o tempo tivesse parado. Os sussurros agora eram ecos de incredulidade, e Luana não sabia se deveria se sentir vitoriosa ou aterrorizada. À sua frente, Clara estava paralisada, um olhar de fúria e desespero em seu rosto. O orgulho da noiva parecia ter sido despedaçado em questão de segundos, e Felipe, que até então exibia um sorriso sonhador, agora parecia um homem confuso, perdido entre a realidade que acabara de ser revelada e o amor que sentia pela mulher que ali estava. Luana sentia o calor subir pelo seu corpo. A adrenalina a fazia vibrar, mas a dúvida também batia forte em seu coração. E se tivesse cometido um erro? As consequências poderiam ser pesadas. Mas então lembrou de sua avó, de como sempre a ensinou a lutar pela justiça, a defender o que era certo. Era isso que estava fazendo agora. "O que você fez, Clara?" Felipe finalmente perguntou, sua voz tremendo. O desespero na sua expressão era contagiante. Luana desejava poder ajudar, mas sabia que a verdade tinha que fluir como um rio,
Não podia mais ser contida. Eu não fiz nada. Luana é insana. Clara gritou, gesticulando com suas mãos delicadas, agora manchadas pela sua própria fúria. Ela simplesmente quer arruinar meu dia. Não se deixe enganar, Felipe. Mas o olhar de Felipe começou a mudar. Ele estava analisando os fatos, percebendo as pequenas mentiras que não haviam se sustentado. O rosto que antes era adorável, agora transparecia uma nova paixão, uma sede por verdade que Luana não tinha certeza se poderia satisfazer. Acabe com isso, Clara. Você não pode continuar vivendo assim, Felipe exclamou, sua voz jamais firme. Os olhos de Luana se cruzaram com os dele. Por um breve momento, ela viu um lampejo de esperança. Ele era um homem que merecia a verdade, um amor genuíno, ao contrário da enorme máscara que Clara se esforçava para manter. A noiva, percebendo a mudança de posição do noivo, começava a perder o controle. Seus olhos, que antes brilhavam com malícia, agora pareciam cheios de desespero. Você não sabe o que está fazendo, Felipe. Você vai se arrepender disso. Não posso me arrepender de buscar a verdade. Você me enganou por tempo demais, Felipe respondeu, dando um passo atrás enquanto se afastava de Clara. A cada palavra, Luana sentia que a corrente que aprendia no seu papel de faxineira, invisível mas pesada, começava a se romper. Clara, apavorada, olhou ao redor. Os convidados, antes animados, começavam a murmurar entre si, alguns até capturando essa cena em seus celulares. O que até então parecia uma celebração se transformou em um espetáculo de revelação e dor. Luana não sabia se ria ou chorava. Ela apenas se mantinha firme, de pé, cercada por um mar de emoções. E então, como uma cobra que se despedaça em sua própria armadilha, Clara gritou um último ato de desespero. Vocês vão se arrepender de me confrontar. Minha família, meu status, tudo isso não pode acabar assim. Nesse instante, Luana sentiu seu coração acelerar. Claro que havia gravidade nas palavras de Clara, mas o que significava status ou riqueza quando não havia amor verdadeiro? Para ela, essa batalha significava mais do que apenas expor uma verdade. Era sobre redescobrir seu valor, uma afirmação de que merecia mais do que o peso da servidão. Com esses pensamentos ecoando na mente, Luana tomou uma decisão. Virou-se para Felipe, que a observava com a esperança de recomeço, e disse: Eu não posso decidir por você, mas espero que você escolha a verdade e o amor verdadeiro. E ali, enquanto o tumulto ao redor se intensificava, Luana fez uma pergunta que poderia mudar tudo. Felipe, o que você realmente deseja? O que você faria se sua vida pudesse recomeçar agora? O olhar de Felipe buscava o chão, suas mãos tremiam, e Luana sentiu que toda a verdade que acharam que era única pertencia, na verdade, às suas escolhas. Naquela fração de segundo, a sala aguardava a resposta dele, com o futuro de todos esperando por um milagre. O murmúrio na sala transformou-se em um barulho ensurdecedor quando a pergunta de Luana pairou no ar. Felipe olhou para Luana e por um momento tudo ao redor desapareceu. O passado se esvaiu e o futuro parecia tocar suas mãos, mas não havia palavras. O que ele realmente desejava? A verdade ou uma ilusão que o confortava? Felipe, Clara insistiu, sua voz agora um sussurro desesperado. Você não pode acreditar nela. O que ela quer é destruir tudo o que construímos. O pânico em seus olhos era visível, e Luana viu como a máscara de Clara estava prestes a romper, revelando uma fragilidade que nunca soube que existia. Construímos? Ou você construiu uma mentira? Felipe respondeu com a voz mais forte agora. Ele não estava falando só por si, mas por Luana, por todos que estavam cansados de se esconder sobre a opressão de Clara. Os convidados observavam em tempo real o desmoronar de um conto de fadas, e Luana não conseguia deixar de pensar em quantas almas já haviam se perdido por causa de pessoas como Clara. A pressão nas costas parecia aumentar, mas dentro dela uma luz começava a brilhar. Era a coragem que vinha de quem realmente conhecia a dor. Eu só queria ser feliz, Felipe, Clara exclamou, a maquiagem escorrendo pelo seu rosto. Toda a sua retórica de poder parecia desligar-se à medida que uma verdade mais profunda emergia. Eu só queria que você me quisesse. Eu te quis, Clara, mas não posso viver em um mundo de mentiras. A voz dele era sólida, como uma rocha no meio de uma tempestade. Luana percebeu que ele estava finalmente se libertando,
E essa libertação, por mais tumultuada que fosse, era necessária. A agitação da sala só aumentava, e as câmeras continuavam a registrar cada movimento, como se estivessem diante de uma tragédia grega. Luana sentiu a raiva e o desespero de Clara como se fossem agulhadas em seu próprio ser, mas não havia espaço para compaixão agora. O que os dois precisavam era de clareza. Se a verdadeira felicidade passa por este caminho, então talvez não seja uma felicidade conveniente. Luana se atreveu a dizer, sua voz soando firme, mesmo que seu coração estivesse acelerado. Felipe, você precisa ouvir seu coração. Não estou aqui para te convencer, estou aqui para que você se liberte. Ele olhou para Luana e ela viu nos olhos dele uma centelha de coragem, que brilhou por trás da confusão. Em um instante, as esperanças de um futuro brilhante e a dor do passado guerreavam por espaço. O que fazer quando a verdade te empurra para longe de tudo o que você já conheceu? Até que Clara, em um último ataque de vulnerabilidade, desabou no chão de joelhos. Por favor, não faça isso comigo! As lágrimas escorriam pelo seu rosto e seu desespero era palpável. Eu sinto, eu já não sei quem sou sem você. Felipe hesitou, o conflito interno refletido em sua expressão, sua mente fervilhando com as opções. Luana segurou a respiração. O que ele escolheria? A confiança em uma mulher que sempre parecia ser um sonho distante, mas cuja realidade era muito mais sombria? Ou o ciclo de dor que Clara parecia transformar em uma competição? Felipe começou, mas as palavras pareciam hesitar na língua, como um pássaro amedrontado. Clara, sentindo que o chão se abria sob seus pés, olhou rapidamente para Luana. Você vai acabar se arrependendo, Luana. Sabe por que as pessoas preferem a mentira? Porque a verdade dói. Naquele grito, todos na sala sentiram a tensão aumentar. Era um aviso, uma advertência sobre o poder oculto da verdade quando a vida se desenrola diante dos olhos. Luana, com o coração a 1000 por hora, sabia que o momento decisivo estava se aproximando, e com ele a possibilidade de um novo recomeço. Felipe, o seu olhar havia se intensificado novamente. O que ele escolheria naquele instante crucial? A paixão ou a razão? O que estava em jogo não era apenas um noivado, mas o destino de expectativas e a verdade de quem realmente eram. O que você fará agora? O murmúrio da sala crescia, enquanto todos esperavam a decisão que poderia alterar suas vidas para sempre. A sala estava em um silêncio tenso, e olhar para Felipe era como olhar para uma tempestade prestes a se formar. A expressão em seu rosto falava mais do que 1000 palavras, um emaranhado de dor e esperança. Luana sentiu a pressão em seu peito aumentar a cada segundo. A escolha dele poderia definir não só seu futuro, mas o de todos ali presentes. Felipe, por favor! Clara chorou, sua voz agora quase inaudível. Nós construímos algo juntos. Não jogue isso fora por alguém que... Suas palavras se perderam no peso da realidade. Que quem, Clara? Que alguém que luta por ser verdade? O tom de Felipe ficou cortante, como se cada palavra fosse uma navalha. Eu quero mais do que apenas o que vocês desejam para mim. Quero viver sem medo, sem mentiras. Um murmúrio de apoio ecoou na sala, e Luana quase não conseguiu conter a emoção. Ela queria gritar, dançar, celebrar aquele momento de transformação. Mas, ainda assim, havia uma sensação estranha no ar, como se tudo fosse uma linha tênue prestes a romper. Então, Clara o encarou, seu olhar passando de suplicante a furioso. Você vai se arrepender, Felipe. Você não conhece Luana. Ela só está usando você. É tudo um jogo. Sua voz soava como um eco distante e, embora ela tentasse manter a postura, o desespero transparecia. Jogo? Felipe replicou, por fim encarando Clara com uma determinação renovada. Eu não quero mais viver em uma farsa. Essa não é a vida que eu desejo, e você sabe disso. E quanto a Luana, eu vejo alguém que me faz querer ser melhor, alguém que é real. Os convidados seguraram a respiração em uníssono, as emoções explodindo em diversas direções. Alguns olhavam atordoados, outros pareciam estar torcendo por ele. Clara, porém, estava em silêncio, as lágrimas paradas em suas bochechas manchadas, como se o tempo tivesse parado para ela naquele instante.
Eu sei que você está confusa, Clara, Felipe declarou, mais suavemente agora. Mas não posso mais ser parte de uma mentira. Eu quero ser feliz, e isso significa ter a coragem de partir para o desconhecido. E se isso for ao lado da Luana, que assim seja. O ar ficou pesado. Clara estremeceu ao ouvir aquilo. Desesperada, ela se levantou. Você não quer saber a verdade? Você não vai se arrepender? Eu sei coisas que podem mudar tudo. Que coisas, Clara? Você sempre teve medo da verdade e agora quer me convencer a viver na dúvida? Felipe a interrompeu, sua voz aumentada, as palavras desaguando na frustração de anos de enganos. Luana, em um impulso repentino, aproximou-se de Felipe e segurou sua mão. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. A conexão entre eles era palpável, e no fundo, Felipe sabia que aquele era o caminho a seguir. Se você souber de algo que possa mudar tudo, então que venha à tona. Quero viver na luz, não nas sombras. Felipe gritou, sua voz ressoando como um hino de liberdade. A sala estava empolvorosa, e até mesmo a câmera parecia não saber onde focalizar. Clara, por fim, parecia se quebrar. Sua determinação vacilava à medida que a verdade avançava, mas ela não estava disposta a admitir derrota. Você não sabe o que está fazendo. A verdade pode machucar mais do que você imagina. O silêncio se abateu novamente, mas dessa vez era um silêncio carregado de expectativa. O futuro de todos ali dependia de uma única revelação. O que poderia ser tão devastador que Clara ainda não havia revelado? Luana encarou Felipe, seus olhos vivos como uma chama. Estamos prontos para qualquer verdade, não estamos? Felipe fez um movimento sutil, sua mão tomando a dela com força. Sim, estamos. Enquanto isso, Clara respirou fundo, e algo ameaçador brilhou em seus olhos. Então você quer a verdade? Prepare-se, porque esta é uma verdade que você nunca viu chegando. O clima pesou novamente, e a tensão era quase insuportável. O que mais estava por trás daquela fachada que Clara apresentara? Algo profundo estava prestes a ser revelado, e todos aguardavam, com o coração na mão, as palavras que mudariam suas vidas para sempre. O ambiente era um campo de batalha emocional, cada respiração carregada de expectativa e inquietação. Luana sentiu o coração disparar, uma sinfonia de batidas frenéticas ecoando por todo o seu ser. Enquanto Clara se preparava para fazer a revelação, o silêncio na sala era interrompido apenas pelo sussurrar do vento que entrava pelas janelas abertas. Era como se o tempo tivesse parado apenas para ouvir o que estava prestes a ser desvelado. Clara olhou profundamente nos olhos de Felipe, uma mistura de desespero e raiva cruzando seu rosto. A verdade que você procura, Felipe, pode destruir tudo. Você realmente quer saber? Sua voz tremia, mas havia uma firmeza em sua postura que não passava despercebida. Felipe, com a mão de Luana apertada na sua, respondeu com convicção: sim, eu quero saber. Estou pronto para ouvir. Ele sabia que não havia mais espaço para segredos e que estava prestes a enfrentar o que Clara tanto evitara expor. Você acha que tudo isso é apenas sobre nós, eu e você? Clara começou, a adrenalina se misturando com o medo de ser descoberta. Não é só isso, Felipe. Você tem uma família que te ama, uma vida planejada. E isso, Luana, ela não é quem você pensa. A sala parecia mudar, o peso das palavras de Clara recaindo sobre todos. Os rostos dos convidados, antes expectantes, agora refletiam confusão e apreensão. Luana se sentia cada vez mais como uma estranha, como se todas aquelas pessoas estivessem analisando cada movimento seu. Você está tentando me instigar contra ela, Clara, Felipe soltou frustrado. A mão de Luana, que antes lhe oferecia força, agora era um lembrete da insegurança que pairava no ar. Ela é a única que me mostrou o que é ser verdadeiro, o que você realmente sabe dela. Clara hesitou, um novo leve sorriso se formando em seus lábios, mas desta vez era um sorriso vazio, carregado de um sabor amargo. Eu sei mais do que você imagina. Há um motivo pelo qual ela entrou na sua vida, um motivo que você nunca cogitou. Você a vê como a luz, mas e se eu te dissesse que ela é a sombra que esconde toda a escuridão? Do seu passado, Luana sentiu um frio na espinha.
As palavras de Clara eram como facas, cortando sua confiança e abrindo feridas que ela imaginava já cicatrizadas. Não pode ser. Felipe, você tem que me ouvir. Ela hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu nunca quis te usar, eu só queria te ajudar. Felipe se virou para Luana, procurando em seu olhar uma resposta, uma explicação. Mas suas palavras haviam se acumulado em seu peito, tornando a comunicação quase impossível. Ele não sabia mais em quem confiar. O mundo que antes parecia claro se tornava uma névoa. Talvez você não conheça a Luana como pensa que conhece. Clara continuou, a voz vibrante de emoção. Ela fez parte de uma história bem maior, uma história que pode te arrastar junto com ela. O murmúrio entre os convidados aumentou, e todos sentiam que algo crucial estava prestes a vir à tona. Luana percebeu que a sala estava dividida. Alguns torciam por Felipe, outros pareciam indignados, como se esperassem que ele a afastasse. Felipe, você tem que acreditar em mim, insistiu. A verdade é que minha única intenção sempre foi estar ao seu lado e te apoiar. Clara respirou fundo e seu olhar passou a ser de determinação. Está tudo registrado, Felipe. Você deve ver antes que seja tarde demais. Eles têm provas, e eu sei que você tem muito a perder. Os olhares dos convidados se voltaram para Felipe, que agora enfrentava o ultimato de Clara. O peso da situação se tornava ainda mais palpável, um caos pronto para explodir a qualquer momento. Quando ele finalmente abriu a boca para responder, Clara fez uma pausa deliberada, um leve sorriso atormentado nos lábios. Então, Felipe, você está disposto a encarar a verdade, mesmo que isso signifique sacrificar tudo o que você ama? As palavras dela ressoaram como um eco ameaçador, e o ar se tornava pesado na sala. Felipe olhou para Luana, o mundo à sua volta parecendo rodopiar. A luz nas janelas parecia opaca agora, como se o sol também estivesse escondido da verdade. Você tem que me responder agora, Clara insistiu, os olhos fixos em Felipe enquanto a tensão crescia. Qual é a sua escolha? E a pergunta flutuou no ar, pulsando com um peso imenso, enquanto todos aguardavam, sabendo que uma decisão final estava prestes a ser tomada. O que Felipe escolheria? Poderia lidar com a verdade? Ou o amor que sentia por Luana seria forte o suficiente para desafiar as sombras de seu passado? O silêncio na sala transformou-se em um sussurro ensurdecedor. Os olhares se cruzavam, e a expectativa era um fio prestes a se romper. Ninguém ousava respirar enquanto Felipe processava as palavras de Clara. Para Luana, o tempo parecia ter desacelerado. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, enquanto o peso da situação a sufocava. Ela sentia sua mão, antes segura nas pernas de Felipe, agora trêmula e suando. O que será que Clara tinha a seu favor? Felipe! Ela finalmente se desprendeu de seu estado. De negação, a voz embargada. Por favor, você deve ouvir o que eu tenho a dizer. Eu tenho um passado, mas não ele define quem sou hoje. As palavras pareciam flutuar no ar entre esperanças e medos, mas o olhar de Felipe passava de um lado para o outro, refletindo a batalha interna que acontecia em sua mente. Eu nunca quis trazer isso à tona, Luana continuou, a vulnerabilidade tomando conta dela. Mas eu sou mais do que apenas o que aconteceu. Sua voz se elevava com a emoção, mas a sala parecia amar uma pitada de terror a cada sílaba pronunciada. E o que você fez para se proteger? Clara interrompeu, fazendo uma expressão que misturava pena e triunfante. Quantas vidas você realmente afetou, Luana? E se eu te dissesse que pessoas se machucaram por sua causa? Conheço muito bem a dor que você pode causar. Felipe ainda estava paralisado, uma tempestade de emoções dançando em seus olhos. A verdade me liberta? E se a verdade for que Luana não é digna de confiança, que ela pode estar fazendo tudo isso para se beneficiar de mim? O que eu realmente sei sobre ela? Cada pensamento parecia se escorregar para um argumento mais forte do que o anterior. Os murmúrios entre os convidados aumentaram. Alguns começavam a se mover pela sala, como se tentando decidir em quem acreditar. Enquanto isso, Clara viu a oportunidade e usou um sorriso traiçoeiro, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Vejo que você está confuso, Felipe. Ela deu um passo à frente, como uma rainha em um tabuleiro de xadrez.
A verdade é que o amor é uma ilusão. Você tem a chance de se livrar de toda essa bagunça. Chega! Felipe gritou, sua voz ecoando com frustração e dor. Ele se virou para Luana, buscando por seu rosto, refém do que queria apenas ignorar. Você precisa me dizer o que realmente aconteceu. O que não estou vendo? O que você tem a esconder? Luana sentiu um nó se formando na garganta. As palavras a golpearam como um raio. Foi um erro que estou tentando consertar. Fui enganada e manipulada, e por muito tempo me vi presa em minha própria teia. As lágrimas escorriam e misturavam-se com a confusão que herdara. O olhar de Felipe estava agora fixo em Luana, e os outros se mantinham em silêncio, como se o momento definisse não apenas a vida deles, mas também a trajetória de egos e amores. Então, por favor, a verdade é tudo o que eu quero, Luana. Me diga tudo. O peso da expectativa crescia entre eles, o eco da sala capturando a solidão que envolvia cada um. Luana sentiu que o tempo se precipitaria a cada palavra que pudesse sair de sua boca. O que aconteceria se a verdade não fosse suficiente para salvá-la? E se tudo que ela tinha construído se desintegrasse? Ela respirou fundo, as emoções transbordando, e por um breve instante, a esperança brotou dentro dela. Seu coração. Então eu vou contar. A verdade é... A tensão estava à flor da pele, e a sala inteira aguardava a revelação que mudaria tudo. E até mesmo Clara, que parecia tão confiante, agora observava com olhos brilhantes. O que Luana revelaria que poderia mudar os destinos de todos ali? Mas antes que ela completasse a frase, o som de uma porta se abrindo no fundo da sala interrompeu a cena. Era uma figura familiar e inesperada, e a reação instantânea de todos foi olhar na direção da entrada. O que viria a seguir? A porta se abriu lentamente e um rosto conhecido apareceu na penumbra. Era Beatriz, a faxineira do prédio, uma mulher com olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam. Ela sempre foi discreta, mas agora, com um semblante decidido, tudo parecia diferente. O murmúrio na sala cresceu como um eco de choque e curioso desespero. Desculpe a interrupção, mas eu não podia ficar calada, disse Beatriz, sua voz firme, mas suave. O olhar de todos se virou, formando uma espécie de círculo mágico em torno dela. O que poderia ser tão importante para quebrar o clímax da revelação de Luana? Felipe franziu a testa, confuso, enquanto Clara esboçou um sorriso cínico, rabiscando em sua mente o que mais poderia desestabilizar Luana. A sala parecia estar numa encruzilhada emocional, cada um ali se perguntando como todas essas peças se encaixariam. Eu vi você, Luana, continuou Beatriz, andando em direção ao centro da sala. Eu estava limpando na semana passada e ouvi uma conversa. Você não é quem diz ser. As palavras reverberaram como um sino de alerta. Muitas cabeças começaram a balançar em descrença, mas Beatriz seguiu firme. Você se lembra do dia em que seu carro quebrou na rua, aquela noite chuvosa? Eu estava lá e vi você falando com alguém. Não parecia um engano, mas um plano. A sala pesava com cada nova revelação, como se o ar estivesse sendo retirado lentamente. O coração de Luana disparou e o olhar de Felipe tremeu entre as duas mulheres. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Luana, você... Eu não posso acreditar que você sabe disso. Luana finalmente ganhou coragem para interromper a torrente. É uma mentira. Beatriz, como você pode dizer isso? Porque eu ouvi você, a faxineira insistiu, seus olhos intensos fixos em Luana. Eu vi você se encontrar com quem estava por trás de tudo isso. Sinto muito, mas não posso deixar que você carregue a culpa sozinha. Ninguém deve ser enganado. O pânico tomou conta de Luana. Uma mistura de raiva e impotência subiu à superfície. Eu não fiz nada, fui pega de surpresa, você tem que acreditar em mim. Os convidados agora murmuravam entre si, cada um tentando entender a nova reviravolta. Felipe parecia perdido, como um barco à deriva em um mar agitado. Mas o que você estava planejando, Luana? Se você estava sendo manipulada, por que não me disse antes? Porque eu... Estava tão envergonhada, tão assustada com a maneira como as coisas foram se desenrolando.
Ela gesticulou desesperadamente, tentando encontrar uma saída, mas todas as saídas estavam se fechando. Você acha que assumir essa vida sem consequências? Beatriz parecia agora em um combate emocional com Luana, cada palavra cortando mais fundo. Eu cresci lutando, e você teve a chance de mudar, mas decidiu se esconder. O silêncio pode ser confortável, mas não é justo. Felipe olhou para Beatriz, depois para Luana, a confusão se transformando em um turbilhão de sentimentos. Você está certa, Luana. Chegou a hora de parar. O que realmente aconteceu precisa vir à tona. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Ela não entendia como aqueles dois, que na verdade pareciam tão diferentes, podiam estar se unindo contra ela. Mas agora não havia como voltar atrás. Eu vou contar. Ela começou, suas palavras saindo lentamente como um suspiro, mas a tensão no ar era palpável, como se a sala estivesse segurando a respiração. Cada rosto aguardava um milagre ou uma tragédia. A verdade é que... Mas mais uma vez um grito cortou o ar. Era Clara, que não parecia disposta a ser deixada de lado. Esperem, a verdade de Luana não é a única que deve ser revelada. Eu sei de muitas coisas também. E com isso, o chão sob todos parecia se abrir um pouco mais, como se um labirinto sempre estivesse à sua frente, um jogo de revelações e desilusões que apenas começava. O que mais estava em jogo? O que Clara havia escondido? A sala pulsava com ansiedade, e cada coração parecia bater no mesmo compasso, prontos para ouvir as próximas palavras que mudariam tudo novamente. A tensão na sala era quase insuportável. Todos os olhos estavam fixos nos rostos de Clara e Luana, como se uma centelha pudesse acender uma explosão de verdades. A voz de Clara, normalmente suave e envolvente, agora ressoava com uma firmeza inesperada. Eu sei muito mais do que você imagina, Luana. Essa história não é só sua. Luana sentiu seu estômago revirar. O que Clara sabia? E por que ela parecia tão confiante? A sala parecia se estreitar ao seu redor, cada pessoa se inclinando para a frente, esperando um desenrolar que prometia transformar o que até aquele momento era apenas um drama pessoal numa tragédia coletiva. Você não sabe o que está dizendo, Clara, Luana conseguiu falar, a raiva fervendo em suas veias. Você realmente acredita que pode me acusar de algo? Eu estou aqui, exposta, isso já é o suficiente. Resposta. Clara riu, mas seu sorriso era frio. Você realmente acha que suas mentiras não têm um preço? Você e eu sabemos que essa situação está longe de ser apenas sobre seus erros. Felipe estava em um turbilhão emocional. Clara, o que você quer dizer com isso? Suas palavras saíram quase como um sussurro. Ele estava confuso, mas algo dentro dele começou a fazer clique. Luana parecia pequena diante da fúria das palavras da outra mulher. Eu sei. Sobre o que você fazia antes de vir para cá, Clara continuou, ignorando a interjeição de Felipe. Aqueles encontros com pessoas de quem você não queria que soubessem, as promessas de dinheiro que você fez, os planos que nunca contou. Você estava apenas esperando o momento certo para dar o golpe. As palavras de Clara atingiram Luana como uma bofetada. Um espelho quebrado refletia não apenas a verdade, mas uma imagem que ela se recusava a aceitar. Como você poderia? Eu nunca faria isso, Clara. Nunca! Ela ficou em pé, sua voz subindo, enquanto lutava contra as sombras que começavam a envolvê-la. Mas você fez! Clara gritou. Você se escondeu atrás de uma nova vida, enquanto alimentava uma mentira enorme. E agora nós, todos nós, estamos aqui, tentando entender como você pôde nos trair. Beatriz observava. O alvoroço à sua volta formava um abismo. Ouvia acordos desfeitos e confiança desmoronando. Uma sensação de culpa a consumia, pois ela sabia exatamente como a mentira se espalhava. E, em parte, sentia-se culpada por trazer tudo à tona, mas a verdade precisava respirar. Felipe levantou a mão, tentando acalmar as duas mulheres. Chega, vamos dar um passo atrás. Se há alguma verdade a ser revelada, precisamos que todas elas venham à tona. Luana, você precisa se defender. Se você está inocente, prove. O quê? Luana ficou paralisada. A sensação de traição a afundava mais fundo.
Para qualquer outra pessoa, poderia parecer um apoio, mas para ela era um golpe devastador. Você realmente acha que eu planejei tudo isso? Que eu sou essa pessoa? Quero acreditar em você, Luana, mas as evidências falam mais alto. Felipe respondeu, sinceridade e dor em sua voz. O que antes parecia um mundo em cantos, agora era um campo de minas. Eu vou contar, eu vou explicar tudo, decidiu Luana, mas as palavras saíram tremulamente, misturadas com a insegurança. Ela olhou em volta e viu que cada rosto ali tinha uma expectativa, uma necessidade. Mas, como um eco em sua mente, a voz de Clara parecia envolvê-la cada vez mais. Só porque você diz que vai contar a sua verdade, não significa que será o que todos querem ouvir, Clara provocou, com um sorriso que mal escondia sua satisfação. E assim, Luana se viu encurralada entre a necessidade de se defender e o peso acumulado da verdade que apenas deixava claro como a vida dela estava prestes a mudar. Olhando nos olhos de todos, sentiu a pressão em seu peito aumentar. Só um momento, esperem, uma voz familiar interrompeu. Era Carlos, um amigo em comum que estava ali desde o início da história, seu olhar fixo e preocupado. Antes de qualquer revelação, podemos lembrar dos princípios que nos trouxeram até aqui. Nós éramos amigos um do outro. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu novamente e uma nova sombra tomou conta do ambiente. A sala silenciou ao perceber que mais uma verdade estava prestes a entrar. Afinal, quem mais poderia ser chamado para esse jogo de revelações? O silêncio que se instalou na sala era pesado, quase palpável. Todos os olhares se voltaram para a porta, onde uma figura familiar surgiu. Era Sílvia, a faxineira que todos conheciam, mas que raramente participava das conversas do grupo. Seu semblante sério contrastava com a atmosfera tensa que havia tomado conta do lugar. As pessoas começaram a sussurrar, a confusão era visível. Desculpem interromper, ela começou, sua voz firme, mas com um tremor de nervosismo. Mas acredito que temos coisas mais importantes a discutir. Luana, você precisa saber que não está sozinha. Luana hesitou, os sentimentos dentro dela se agitando. O que Sílvia tinha a ver com tudo isso? O que você quer dizer, Sílvia? Perguntou, tentando manter a calma em meio ao turbilhão de emoções. Eu sei mais sobre o que aconteceu do que pareço saber, Sílvia respondeu, olhando diretamente nos olhos de Luana. Eu estava lá, eu vi tudo. E tem mais, muito mais do que você imagina. A sala explodiu em murmúrios. Carlos estava chocado. A expressão dele era a de quem não conseguia interpretar o que estava ouvindo. Felipe fez um esforço para tomar o controle da situação novamente. Sílvia, isso é muito sério. Se você tem informações, por favor, compartilhe. Sílvia respirou fundo. Certa vez, enquanto limpava o escritório, eu encontrei alguns documentos que não deveriam estar lá. Eles eram contratos e mensagens comprometedoras. A última palavra estava carregada de um peso, como se trouxesse à tona coisas horríveis que haviam sido enterradas. Luana sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a ansiedade a paralisava. Clara parecia se divertir com a nova reviravolta, um sorriso arrogante cruzou seu rosto. Acha mesmo que acreditamos em você, Sílvia? Qualquer um pode inventar histórias. Não é uma história, Sílvia retrucou, agora com mais determinação. Eu vi Luana na empresa de eventos, fazendo planos. Ela estava de conversa com alguém importante. E não era apenas um trabalho. Eu ouvi vocês falarem sobre um golpe, sobre um grande plano. Eu só não sabia que você estava no meio disso. O ar ficou pesado com a revelação. Luana ficou em choque. Como você pode me acusar de algo assim? São só palavras. Eu não sou essa pessoa. Sua voz tremeu, mas ela sabia que o olhar de Sílvia estava repleto de convicção. Luana sentia o chão desmoronar sob seus pés, e a verdade a expunha como um livro aberto. Felipe parecia perplexo. Sílvia, você tem certeza do que está dizendo? Isso é um peso muito grande. Se o que você diz é verdade, precisamos ser prudentes com as palavras e as acusações. Estive observando. Vi muito mais do que muitos imaginam, e eu sempre quis proteger Luana. Mas agora, isso precisa vir à tona, Sílvia respondeu, o olhar determinado. Um breve silêncio ocupou o espaço, onde apenas o som das respirações ansiosas espalhava a atenção.
Beatriz, que estava tão envolvida na situação, agora começava a ver as peças do quebra-cabeça se juntando. Luana, se você realmente não tem nada a esconder, é hora de nos surpreender. Fale, seus amigos precisam saber. Com um golpe direto que cortou a sala, Luana sentiu toda a verdade, toda a dor, toda a confusão explodir dentro dela. Ok, eu vou falar, mas antes que eu faça isso, você precisa saber de algo que Silvia não pode ter visto. Os olhos de todos se arregalaram em expectativa, a tensão chegando ao ápice. O que mais poderia ser revelado? A realidade estava prestes a explodir como um balão cheio de ar, e a pergunta pairava no ar como uma sombra. Quem realmente está envolvido nesse plano? O silêncio dominou a sala, a tensão era quase palpável. Todos aguardavam ansiosamente a resposta de Luana, que sentia o peso das expectativas esmagando seu coração. Olhando nos olhos de cada pessoa presente, percebeu que a hora da verdade finalmente havia chegado. A verdade é que eu não estou sozinha nisso. Os sussurros começaram a ecoar, e o olhar de Felipe se tornou uma tempestade de confusão e incredulidade. Clara, por outro lado, parecia ansiosa, e isso só alimentava a intuição de Luana de que tudo estava prestes a desmoronar. Existem pessoas que estão por trás deste plano, pessoas que eu conheci, pessoas que me envolveram nesse jogo perigoso antes mesmo de eu perceber o que estava acontecendo. Uma expressão de medo se instalou em seu rosto. Felipe a interrompeu, com o queixo tenso. Quem são essas pessoas, Luana? O que realmente aconteceu? Ela respirou fundo. Eu fiz parte de um esquema que estava planejando um golpe. Eu não sabia quais eram as verdadeiras intenções na época. Era tudo muito confuso, e eu, tão desesperada por uma vida melhor, acabei me deixando levar. Os murmúrios aumentaram novamente. Luana sentia que a cada palavra, a cada revelação, sua liberdade estava se distanciando mais e mais. Olhando ao redor, viu que alguns convidados estavam decepcionados, enquanto outros mostravam compaixão. E entre essas expressões, o olhar de Felipe queimava. Luana, por que você não me contou? Por que não pediu ajuda? As palavras dele eram saturadas de dor e confusão. A esperança de um futuro que ele havia sonhado ao lado dela começava a desvanecer. Porque eu estava assustada, tinha medo de perder tudo, até mesmo você. Mas agora eu vejo que não posso mais correr. Precisamos enfrentar isso, antes que seja tarde demais. Sua voz tremia, mas havia uma nova determinação ali. A operação era maior do que eu imaginava. Fui capturada por promessas de dinheiro fácil e acabei me envolvendo com pessoas com quem não deveria ter me associado. Clara, claramente irritada, riu com desprezinho. Achou que poderia enganar todos nós? Agora as verdades estão se invertendo, não é? Achar que você era a vítima, no fundo, é uma piada. Olhe onde isso a trouxe. Você está errada, Clara. O que você está fazendo é tentar me esmagar com suas palavras, quando, na verdade, você também não é inocente nessa história. Está tentando proteger seu próprio ego. A voz de Luana se elevou, e agora ela estava cada vez mais confiante. O que importa é que você sempre conheceu a verdade e fez o possível para escondê-la. Eu não fiz nada, Luana. Você é a razão pela qual esta situação está se desenrolando. Veja como você está exposta. Olhe para você. Clara estava em um frenesi e Luana pôde ver que a máscara estava começando a cair. Felipe se colocou entre as duas, tentando acalmar os ânimos. Para, agora não é hora de ataques. O que precisamos agora é de clareza. Luana olhou para Felipe, seu coração disparando de esperança. Felipe, eu quero que você me acredite. Eu sabia que estava errado ao me envolver, mas era como se estivesse em um buraco negro, e quanto mais eu tentava sair, mais eu afundava. Então, como se a sala estivesse assistindo a uma cena de um filme dramático, Beatriz finalmente se manifestou. Luana, se você quer uma chance de realmente se redimir, precisa contar tudo. Essa é sua última oportunidade. Determine o que quer fazer a partir daqui. Os olhares voltaram-se para Luana, e nesse momento, uma pequena chama de determinação acendeu dentro dela. Ela rapidamente olhou ao redor e decidiu que era hora de acabar com os jogos. Tudo bem, havia um nome que eu não mencionei. A pessoa que realmente estava por trás de tudo isso é alguém que todos aqui conhecem.
A sala explodiu em murmúrios e todos se perguntaram quem poderia ser. Luana respirou fundo, sentindo-se tão exposta, mas sabia que precisava ser franca. É Raquel, minha antiga colega de trabalho. Ela foi quem me introduziu nesse mundo, e eu, cega pela ambição, não percebi o que realmente estava acontecendo. Felipe pareceu se chocar com o nome. Raquel? Mas ela é... Eu não consigo acreditar que ela seria capaz de algo assim. Ela manipulou todos nós, Felipe. Me fez acreditar que poderia ter uma vida melhor se me envolvesse nesse esquema. Luana explicou, seu tom mais forte agora. Cada palavra se tornando um grito de liberdade de seu passado obscuro. Eu não consegui enxergar até que fui puxada para esse ciclo vicioso. Agora sou eu quem precisa resolver isso. Raquel precisa ser parada. No fundo da sala, algumas pessoas começaram a aplaudir, incentivando Luana a continuar, mostrando que havia apoio. Mas Clara, furiosa, não conseguia aceitar aquela virada de eventos. Você não pode simplesmente se afastar assim. Essa verdade não vai te salvar. Sempre haverá algo mais profundo sob a superfície. Felipe olhou para Luana com protetividade e apoio. Não importa o que tenha acontecido no passado, Luana. Você é mais do que os erros que cometeu. O que importa é que você está aqui agora, lutando para fazer as coisas certas. E foi nesse momento que Luana sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma onda de esperança. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de libertação. Cada palavra que saía agora precisava ser uma salvação. Declaração de compromisso com sua nova vida. Eu sei que tenho que enfrentar Raquel e tudo o que ela fez. Vou fazer isso, com ou sem a ajuda de vocês. E, independentemente do que aconteça, prepararei meu caminho para o futuro. Um futuro que me pertence, finalmente. A sala irrompeu em aplausos, e Luana percebeu que acabara de dar um passo gigantesco para si mesma. Ela tinha se exposto de corpo e alma, e estava disposta a enfrentar as consequências. Para ela, essa era a verdadeira libertação. Felipe se aproximou, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Então, vamos juntos encontrar Raquel e garantir que todos saibam quem realmente é. Você não está sozinha nisso. Assim, ao lado dele, ela se sentiu finalmente como parte de algo maior, uma força a ser respeitada, uma voz a ser ouvida. E, ao olhar para os rostos que a cercavam, percebeu que, mesmo que os desafios ainda estivessem por vir, ela tinha finalmente se libertado da prisão que a mantinha refém por tanto tempo. E naquele momento, ela sabia que a aventura apenas começava. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais e impactantes. Este é o momento de mostrar seu apoio ao canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.